Denunciação caluniosa. Artigo 339 é um crime praticado, está dentro do capítulo 3 dos crimes contra a administração da justiça, da causa instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, processo administrativo disciplinar, inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente. Reclusão de 2 a 8 anos e multa. Caros amigos, sou o professor Márcio Peixoto e já nós voltamos depois da vinheta e antes de você dar o seu like do mal, tá? E apertar ali o sininho, voltamos já. Denunciação caluniosa. Alguns termos são interessantes. A denúncia tecnicamente falando, isso vale lá para o processo penal, é o início de uma persecução penal dentro do processo feita pelo promotor de justiça. Quem é o promotor? O promotor é aquele que tem, ele é o dono, tem a prerrogativa ali de ser o dono de uma ação penal. Se for pública a ação penal, ele de fato é o dono da ação penal. Se a ação penal for uma ação penal privada, ele atua como fiscal da lei. Ele denuncia. Mas aqui no artigo 339, essa denunciação está no sentido mais genérico. Qualquer pessoa poderia fazer essa denunciação caluniosa, calúnia. Nós temos realmente um crime de calúnia, que é um crime contra a honra aqui no próprio Código Penal, em que eu, sabendo que o sujeito é inocente, mesmo assim eu descrevo um fato que é criminoso. E aqui nós pegamos esses dois termos para trabalhar com um crime, em que eu sei que o sujeito é inocente, isso que é triste. Eu sei que o cara é inocente, mesmo assim eu vou na delegacia e informo a autoridade policial, por exemplo, que o fulano praticou um determinado crime e descrevo essa situação. E dá início à instauração de um inquérito policial. Coitado dessa pessoa que está sofrendo esse inquérito policial. Isso é denunciação caluniosa. Eu sei que o sujeito é inocente, eu vou na delegacia e faço um procedimento que dá início ao inquérito. Dá início, por exemplo, a um procedimento investigatório criminal. Pode ser um RO, por exemplo. Alguns estados chamam de boletim de ocorrência. Há um processo judicial. Direto um processo judicial. É possível isso. Há um PAD, famoso processo administrativo disciplinar. Sou servidor, minto com relação a um procedimento porque eu não gosto do meu colega. E dê início a esse procedimento administrativo. Inquérito civil. Pode ser promovido hoje até pela Defensoria Pública. Uma ação de improbidade administrativa, que é algo grave também, temos uma lei só para isso. Isso que é a denunciação caluniosa. Tem que ter um procedimento formal, porque é diferente da comunicação falsa de crime ou de contravenção. Na denunciação caluniosa, eu tenho um procedimento formal já iniciado, tá? A reclusão na denunciação caluniosa é de 2 a 8 anos. A pena aumentada de sexta parte se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto, né? O nome não é aquele. A pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção, que nós temos uma lei de contravenção, nós chamamos a contravenção de crime anão, que consegue ser menor até mesmo em algumas situações dos crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles crimes descritos na Lei 9.099 de 95, e que são aqueles crimes que sequer ultrapassam 2 anos de pena máxima. Qual a diferença entre comunicação falsa de crime ou contravenção? Que é o artigo 340. Realmente, eu também provoco a ação de uma autoridade. Eu sei que o fato não existiu, não tem um procedimento formal. Procedimento mesmo ali formal não tem. Mas eu provoquei a ação de uma autoridade. Eu comuniquei a ocorrência de um crime
ou de uma contravenção que eu sei que não se verificou. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Exemplo, é aqueles trotes que antigamente tinha muito, nem sei se hoje tem ainda. Tem, Fernando? Você que gosta de praticar o mal, ainda tem muito aquele trote. O sujeito que liga lá para a polícia militar, por exemplo, dizendo que tem um crime na rua tal, estou aqui em frente ao número 190 da rua tal, está acontecendo um estupro agora, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que, vem logo para cá. Ou seja, eu estou provocando a ação de uma autoridade. A autoridade aqui não é só autoridade policial, é uma autoridade administrativa. Eu ligo para o corpo de bombeiro e digo que no prédio X ou na rua X está ocorrendo um incêndio. Tá? É esse a falsa comunicação de crime. Não tem um procedimento formal, mas eu comuniquei o fato a uma autoridade. O 341 também é um crime contra a administração da justiça, autoacusação falsa. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. É claro que tem muita gente doente, mas a ponto de... Já pensou? Você chega na delegacia e procura a autoridade policial. Tudo bem, doutor? Eu acabei de praticar um crime aqui na rua tal. O sujeito está morto e tal. Primeira coisa a autoridade vai falar é para eu me sentar, ficar tranquilo, porque se houvesse um crime, provavelmente já tinha, muitas pessoas já tinham ido na delegacia fazer a comunicação, PM e tal, mas ele vai te achar meio esquisito no início. Mas vamos imaginar que um crime tenha ocorrido mesmo, e eu me apresento e digo que eu pratiquei o crime. Antigamente era assim, quando você confessava, ainda que falsamente, um crime, estava resolvido, porque a confissão era como se fosse a mãe de todas as provas. Mas hoje isso não é visto dessa forma. Eu posso alegar que eu pratiquei um crime porque eu sou menor de idade. E sendo menor de idade, os maiores, vamos imaginar que tenha sido um crime de tráfico, prometeram que iriam ajudar a minha família e que provavelmente eu não seria preso, seria apreendido e não ficaria muito tempo apreendido. Então eu assumo aquele crime. Eu assumi porque eu sou pai. Eu não quero ver o meu filho na cadeia por 30 anos. Quem é pai, quem é mãe, sabe ali do amor pelo filho e acaba em determinadas situações fazendo ali o que não é para fazer e assume aquele problema. Se eu chego na delegacia e digo que eu matei o fulano e realmente o fulano está morto, eu não vou ser preso de cara. Eu preciso falar como é que eu matei. Eu preciso, de certa forma, dar um mínimo de indícios para a autoridade de que eu matei. E depois o promotor, cabe a ele, no caso, né, de uma ação penal pública, comprovar, por meio de uma denúncia, que efetivamente eu matei. Então nós temos essas diferenças. Acusar-se pela autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. Detenção de 3 meses a 2 anos. Esse é o crime. Nós temos também o falso testemunho ou falsa perícia. Você vê muito ali na televisão, né? O juiz, se mentir, vai ser preso por falso testemunho. Mas quem pode ser preso por falso testemunho? Quem especificamente está respondendo por testemunho. Fazer afirmação falsa, artigo 342, ou negar, ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, em inquérito policial ou em juízo arbitral. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Aquela testemunha no julgamento que está contando horrores. Agora, só cuidado, se reflete mais em processo penal. Não é o que você vê por aí de fato. Aí o juiz bota o dedo na cara da testemunha. Eu lhe prendo, que eu vou lhe prender agora. Ele não pode prender agora por falso testemunho. Tá? 2 a 4 anos, tudo bem que não é GCRIM, é um procedimento ordinário, tem 4 anos ali. Tá? Perdão, um procedimento sumário. Agora, a questão aqui é o seguinte: vai prender o sujeito preventivamente, ele também vai ter que se iniciar ali um procedimento, ele tem direito a um advogado, ele tem direito a se defender no processo. Isso não pode ser feito de forma
automática, como é mostrado aí numa faculdade. Alguns professores demonstram como se fosse algo automático. Aí eu menti como perito, eu menti como testemunha, ser preso automaticamente. É possível acontecer? É possível, mas é muito improvável pelo, no caso, a extensão da pena, que vai até 4 anos. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal. É o que normalmente acontece. Ou em processo civil, em que for parte entidade da administração pública, direta ou indireta. O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Tá? E nós temos outra nuance aqui do falso testemunho ou falsa perícia, ainda no 343, tá? Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação. Reclusão de 3 a 4 anos. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a obter ou a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Então, caros amigos, esses crimes que nós tratamos aqui são mais comuns aqui no TJ. TJ, eles gostam muito, concursos para Tribunal de Justiça, eles costumam pedir mais esse tipo de crime. A Polícia Civil também gosta de trabalhar com esse tipo de crimes que nós abordamos há pouco, mas você aí, principalmente da área de segurança pública, não pode deixar de estudá-los. Não deixam de dar o like, ativar o sininho, compartilhar caso vocês tenham gostado desse conteúdo. E eu sei que vocês estão ali querendo a aprovação e com certeza elas virão, e espero vocês no próximo vídeo. Bye!